Como eu disse, essa é uma das passagens mais difíceis. Eu diria, não só em Romanos, mas na Bíblia toda. John Piper, alguns de vocês já devem ter ouvido pregações, lido alguma coisa sobre ele. Quando ele expôs Romanos na igreja dele, ele expôs dos versículos 1 a 8. Depois desse sermão, ele pregou um outro sermão no domingo seguinte. E o outro sermão foi só para responder a pergunta: por que Deus inspirou textos difíceis? Por quê? Não poderia ser mais claro, ir direto ao ponto? Bom, nessa mensagem, John Piper apresenta alguns motivos do porquê temos passagens como essas na Escritura. Ele diz que Deus colocou passagens assim para que a gente seja mais dependente dele, para que não sejamos arrogantes, humildes, para que leiamos a Bíblia em espírito de oração, porque não conseguimos compreendê-la simplesmente pela carne. Precisamos dele para entender sua palavra. Deus inspirou trechos assim também para que sejamos pensadores, para que a gente não engula qualquer coisa, mas considere, pense, raciocine. Deus nos deu uma mente. Deus nos deu passagens assim também para que a gente valorize a educação e o estudo profundo da palavra. A nossa formação de discípulos está prestes a voltar. Os grupos de discipulado também. E nestes dois ambientes nós estudamos a palavra, como estamos tentando fazer em cada culto de domingo à noite. E Deus faz tudo isso para que a gente considere essas coisas sem abandonar a simplicidade do Evangelho. Alguém já disse que o Evangelho é como um oceano. Você consegue se banhar nas margens calmas, mas ele é profundo. E quanto mais você adentra nele, mais profundo ele fica. Bom, de modo resumido, os 9 versículos que nós lemos poderiam ser resumidos da seguinte maneira: o fato de Israel não crer em Jesus não anula a fidelidade de Deus, porque todos nós, inclusive os judeus, estamos debaixo do pecado, e só o Evangelho é capaz de nos salvar. O fato de Israel não crer em Jesus não anula a fidelidade de Deus, porque todos nós, inclusive os judeus, estamos debaixo do pecado e só o Evangelho é capaz de nos salvar. Consegue me acompanhar? Se você esquecer tudo que a gente falar hoje à noite, essa frase resume esse texto. Para tentar entender essa passagem, a gente precisa lembrar aquilo que viu nas últimas mensagens há um tempo atrás. A gente falou a respeito da humanidade ao longo da história e ela poderia ser dividida em 2 grupos principais. Por um lado, aqueles que desde pequeno viveram longe de Deus, nasceram escravos do pecado, cercados por ídolos, e a vida é marcada por muitos pecados, por imoralidade, idolatria, ganância, maldade, violência. Mas tem um outro grupo de pessoas que são aquelas que desde pequenas nasceram assim, perto da divindade, não diríamos o Deus Criador, mas de algum tipo de religião, talvez dentro de um templo budista, talvez perto de um templo de Umbanda, talvez dentro de uma igreja, e tem assim uma noção de religiosidade, talvez tenha os pais crentes, mas a vida também é marcada por vários pecados, apesar da religiosidade. Essa pessoa muitas vezes é orgulhosa, é arrogante, é hipócrita, é soberba. Em qual dos 2 grupos você se identifica mais? Bom, à luz de Romanos 1 e 2, os 2 estão perdidos. Eles só estão em situações diferentes. Os 2 merecem o castigo e o juízo de Deus, e só o Evangelho pode salvá-los. É para lá que Paulo está nos conduzindo, para o capítulo 3. Quando ele dirá isso com todas as letras, especialmente no versículo 9, todos estão perdidos. Até agora, no capítulo 1, ele disse que os gentios estão afastados de Deus, estão presos à idolatria e à imoralidade, e Deus responde
já derramando sua ira no presente sobre a vida deles, os entregando aos seus próprios pecados e às consequências destes. Mas não são só os gentios que estão perdidos. O capítulo 2 mostrou que os judeus também estão. Mesmo que eles sejam religiosos, moralistas, eles também são culpados. Porque eles condenam os que não têm a lei, que não têm a circuncisão, mas praticam esses mesmos pecados, só que de maneiras diferentes. Deus também exerce o seu juízo, mas Ele está segurando, preservando esse juízo. Um dia Ele irá desferir a sua justa ira com imparcialidade. Os judeus também serão julgados. Então a circuncisão, que era a marca no corpo de um judeu, de que ele fazia parte do povo da aliança com Deus, Paulo disse que a circuncisão exterior não tem nenhum valor sem a circuncisão do coração. Olha o finalzinho do capítulo 2. A partir do versículo 27. Ou melhor, vamos do 26. Do 25. A circuncisão tem valor se você pratica a lei. Mas, se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão, os gentios, observa os preceitos da lei por crer em Cristo, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha, ó judeu, a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei, porque não é judeu. Quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão, aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Foi isso que Paulo disse no final do capítulo 2. Então, ele está dizendo que gentios e judeus estão igualmente perdidos, ninguém deveria se orgulhar diante um do outro, e muito menos de Deus. E qualquer salvação só pode ser encontrada fora, nunca em nós, não na religião, não no moralismo, somente em Deus. Essa mensagem era importante para aquela igreja porque nós lembramos que Roma estava dividida. A igreja tinha um lado dos judeus que queria o poder de volta, e tinha os gentios que tinham ficado um bom tempo cuidando da igreja, agora a igreja era do jeito deles. A igreja estava dividida e Paulo queria uni-la, mas com um segundo propósito, para que essa igreja junta o enviasse como missionário para a Espanha. Ele precisava de unidade na igreja para que isso acontecesse. Então Paulo está desenvolvendo no capítulo 2 o argumento por meio de uma diatribe. Você lembra desse palavrão? O que é uma diatribe? É um diálogo com um opositor imaginário. Já brincou com um amigo imaginário? Paulo está debatendo com um inimigo imaginário. E esse texto está cheio desse diálogo. Tem hora que é Paulo falando, e tem hora que é o inimigo falando. Eu quero crer que tenha conseguido expressar isso na leitura. Foi tão difícil de identificar quando é Paulo e quando é o inimigo, que eu tive que marcar na minha Bíblia. Eu grifei. Quando é Paulo, eu coloquei em laranja. Quando é o opositor, eu coloquei em amarelo. Eu tive de fazer isso porque fica confuso. Mas você precisa lembrar disso. São dois personagens conversando. É uma só pessoa, mas duas personalidades diferentes. Paulo está rebatendo um possível opositor na igreja de Roma. Um judeu moralista, que não suporta o fato de que os gentios tenham se convertido e agora possam tomar conta da igreja, ou possam fazer parte do povo de Deus. Então, depois de dizer o que disse, Paulo disse: olha, você ter nascido judeu não significa nada para Deus. Você está perdido, isso não te salva. Paulo sabe que não só um, mas alguns ali na igreja, ao ouvirem isso, perguntariam: então qual que é a vantagem de ser judeu? Qual que é a diferença entre Israel e as demais nações? O Antigo Testamento,
a lei, os profetas, a história de Deus no povo de Israel, serviu para nada. Esse seria o questionamento de um judeu daquela época, e é até hoje, se você tentar evangelizar um judeu. Paulo sabe que essas perguntas vão surgir porque ele tem experiência. Ele já pregou em muitas sinagogas, e bem possivelmente essas perguntas eram feitas nas sinagogas, e Paulo sabe que serão feitas ali em Roma, ele nunca esteve lá, as pessoas não conhecem pessoalmente, então ele precisa antecipá-las. Ele poderia ser acusado de desprezar o Antigo Testamento, e se Paulo está desprezando o Antigo Testamento, o Evangelho não é a verdade, o Evangelho é só uma novidade. Não, Paulo precisa ligar o Evangelho com o Antigo Testamento, e ele começou essa carta fazendo isso. Aquilo que Deus prometeu nos tempos antigos, ele está cumprindo, e cumpriu em Cristo, e cumprindo na igreja. Bom, então, Paulo apresenta 3 objeções contra esse inimigo imaginário, ou melhor, 3 objeções do inimigo imaginário, e Paulo vai respondê-las. Então ele antecipa a primeira pergunta e responde, antecipa a segunda pergunta e responde, antecipa a terceira pergunta e responde ainda mais. É gradual. A primeira é mais curta, a segunda um pouco maior, e a terceira é o que toma mais tempo, porque é lá que Paulo quer chegar, na terceira. Então nós vamos dividir nosso tempo em 3 partes, as 3 objeções e as 3 respostas. E tudo que Paulo diz está alinhado ao Antigo Testamento. Ele quer mostrar, o Evangelho não é separado do Antigo Testamento, ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Vamos lá então para a primeira objeção, versículos 1 e 2. Preste bastante atenção na leitura, eu vou tentar fazer de novo a separação entre Paulo e o inimigo imaginário. Qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita. Sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Aqui está a primeira objeção. Se todos são pecadores, qual é a vantagem de ser judeu? O versículo 1 apresenta essa pergunta, o opositor está ali. Diante do que nós vimos no final do capítulo 2, se a verdadeira circuncisão, ó Paulo, ó excelentíssimo apóstolo, se a verdadeira circuncisão é do coração, e um gentil, crente no Evangelho, obedece à lei, mesmo não cumprindo a lei, então, que vantagem nós temos de termos nascido dentro do povo da aliança? Que vantagem temos de termos sido circuncidados ao 8º dia? Qual que é o benefício disso? Qual que é o valor disso? Bom, Paulo responde no versículo 2. Ele não nega o valor de Israel na história. Perceba o que Paulo diz, a vantagem é muita. E sobre todos os aspectos. Sobre tudo. Mas tem um ponto principal. Lá nos capítulos 8 até 10, Paulo vai descrever vários benefícios de se ter nascido judeu. Mas aqui ele vai colocar o principal. O principal está dito: Deus confiou aos judeus os seus oráculos. Sabe o que é um oráculo? Essa é a tradução de uma palavra grega que significa palavras. Aquilo que Deus diz. O que Paulo está dizendo é: o judeu, o maior privilégio dele, o maior privilégio da nação de Israel, em toda a história, foi que para este povo Deus revelou a sua palavra, mas não só revelou, Paulo usa a palavra confiou. Confiar significa você entregar aos cuidados de alguém, não é só para dizer para vocês quem ele é, mas Deus entregou a lei, os profetas, os salmos, tudo que está no Antigo Testamento, para que vocês fossem abençoados por meio do que ele disse e pudessem levar essa bênção até as nações, para que vocês fossem luz para as nações. Nós sabemos que Israel nem sempre cumpriu esse papel. Os israelitas não só deixaram de entregar essa mensagem para as nações, como muitas vezes comunicaram uma mensagem errada com suas próprias vidas. Eles não cumpriram aquilo que Deus lhes revelou. Isso é um grande privilégio. Ouvir a voz de Deus. Ter aliança, a aliança com Deus diante de si. Crescer num ambiente onde as pessoas têm uma aliança com Deus. É privilégio. É privilégio crescer num ambiente
onde as pessoas são responsáveis por levar os oráculos de Deus ao mundo. É um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. A quem muito é dado, muito é cobrado. Nós temos de responder positivamente ao que recebemos e representar essa mensagem fielmente. Israel não fez isso. Então, se você está ouvindo essa mensagem e tem recebido a palavra de Deus desde pequenininho, os seus pais são crentes, ou você teve a oportunidade de ir para uma igreja logo cedo, isso é de grande valor. Paulo diz, é muito importante. Se esse é o seu caso, não despreze esse privilégio, mas também não transforme isso em motivo de orgulho, como uma falsa segurança de que não, está tudo bem, eu nunca me desviei, eu nunca fui para o mundão, eu sou salvo porque estou aqui dentro, porque eu conheço a lei, eu decorei versículos, eu sou talvez membro dessa igreja, já fui batizado. Não é isso que vai te salvar. É um privilégio estar nesse ambiente, porque o Evangelho está sendo apresentado para você, mas você tem de responder ao Evangelho. Você tem de crer nesse Evangelho, se render a Jesus Cristo, senão, na verdade, isso vai pesar como juízo para você no último dia. Nós deveríamos olhar para os judeus e para qualquer outra pessoa privilegiada com a revelação, mas que não se submete ao Evangelho com amor, com misericórdia, não com soberba. Está vendo? Vocês tiveram a lei, mataram o nosso Senhor. E você vai se orgulhar por causa disso? Ou você vai lamentar? Paulo vai fazer isso lá no capítulo 9. Ele vai dizer, eu preferia ser lançado no inferno, ser considerado amaldiçoado por Deus, para que o meu povo se rendesse ao Messias. Nós deveríamos ter essa mesma postura. O desejo de evangelizar não só judeus, mas todos aqueles que talvez cresceram dentro de uma igreja e nunca se renderam a Cristo. Não ter ódio dessas pessoas, não ter desprezo dessas pessoas, ter compaixão delas e evangelizá-las. Mas ao mesmo tempo examinar a nós mesmos, porque talvez, pode ser que você esteja usando o privilégio de ter recebido os oráculos de Deus para se orgulhar, para se olhar como melhor que os outros, como superior aos outros, não para se render a Deus, não para permitir que sua vida seja transformada, mas só para se enaltecer. Eu sou melhor que esse mundo perdido. Você está tão perdido quanto esse mundo. É isso que Paulo está dizendo. Primeira objeção foi, cheque, pode marcar aí. Segunda objeção, versículos 3 e 4. Olha o que diz o texto. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. A segunda objeção é, se alguns judeus foram infiéis, Deus falhou em suas promessas? Essa é a pergunta. O versículo 3 mostra essa pergunta. O opositor imaginário volta à cena. O argumento dele é o seguinte aqui. Bom, se as promessas de Deus no Antigo Testamento foram feitas a Israel, ok? Deus prometeu tudo aquilo que prometeu para o povo de Israel, o povo a quem ele se revelou. Mas alguns deles não creram em Jesus, não creram no Messias que Deus anunciou. Então, Paulo, tudo que você está dizendo para a gente é uma bobagem, porque se o Evangelho fosse a verdade, se o Evangelho fosse fundamentado no Antigo Testamento, uma mensagem enviada pelo Deus de Israel, então todo o Israel teria crido no Messias. E este é o argumento do opositor, que ainda continua sendo o argumento dos judeus hoje em dia. Observe o detalhe de Paulo, porque Paulo não coloca... Paulo utiliza, a palavrinha alguns. Percebeu no versículo 3? Ele diz, alguns não creram. Paulo está sendo generoso aqui, né? Porque não foram alguns, na verdade foram muitos. Foram vários israelitas que não creram no Messias. E Paulo já sofreu muito na mão desse povo. Mas isso não significa que foram todos, porque o próprio Paulo era fariseu, judeu de berço, da gema, como diz o carioca.
E ainda assim ele se dobrou ao Messias. Mas não só ele. Tantos outros, inclusive na igreja de Roma, judeus de nascimento, se converteram ao Messias, se renderam ao Messias. Então, sim, muitos judeus não creram, mas teve judeu que creu. E o que a gente faz com isso? Então, na própria pergunta, a resposta já começa a ser dita. A incredulidade de uma parte de Israel não invalida a promessa de Deus. E, na verdade, a própria Escritura já havia anunciado que nem todos creriam. Por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 65, começa o seu discurso dizendo isso. As promessas de Deus, por meio do Messias, alcançariam apenas o remanescente fiel. Nem todos creriam no Messias. Isso já tinha sido anunciado. Antes mesmo de nós vermos a resposta de Paulo no versículo 4, a gente já pode destacar isso aqui. Nós não podemos tomar a descrença de algumas pessoas como parâmetro para avaliar a veracidade da mensagem ou a fidelidade de Deus. Eu vou explicar isso com outras palavras. Paulo deixou claro, alguns não creram. O fato de alguns não crerem não significa que a mensagem não seja verdadeira. Porque é já esperado que isso aconteça. Porque tem outros que creem. Inclusive você creu, não creu? Talvez você esteja frustrado porque você está tentando evangelizar alguém e essa pessoa não ouve, não se converte, não se submete ao evangelho. E você se questiona, será que essa mensagem é verdadeira mesmo? Porque se Deus enviou seu próprio Filho para morrer em nosso lugar naquela cruz, essa mensagem não deveria alcançar todo pecador? Ao ter contato com o profundo amor de Deus, o imenso amor de Deus. E talvez você esteja se desiludindo com essa mensagem. De nada adianta. Eu falo, a pessoa não se converte. Paulo diz, é alguns que não creram. Olha para você no espelho. Olha para o que essa mensagem tem feito na tua vida desde o dia em que você se rendeu a Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E você é um exemplo disso, um exemplo vivo. É isso que Paulo está dizendo. Antes mesmo de dar a resposta. A resposta vem no versículo 4. Agora é Paulo falando. Paulo responde a pergunta. De modo nenhum. Todas as vezes que você vê isso no Novo Testamento, essa expressão, de modo nenhum, é a expressão mais enfática que a língua grega tinha para dizer não 1000 vezes. Sabe quando a sua mãe fica falando não, 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 não? O não mais alto? É esse não mais alto. Não, absolutamente. A fidelidade de Deus não depende da fidelidade de Israel. Mesmo que uma parte de Israel não creu, Deus continua sendo fiel. A propósito, olha que Paulo continua depois de dizer não 1000 vezes. Diante de Deus, o único verdadeiro em tudo que diz e faz, todo ser humano acaba se revelando um mentiroso. Em algum momento, o ser humano falha. E você pode testemunhar que não é só em um momento. Em muitos momentos nós falhamos, não é? Prometemos fidelidade e lealdade e logo fracassamos. Deus não é assim. E para validar isso, o que Paulo faz? Não cita um filósofo da sua época, não cita um teólogo de sua época. O que ele faz? Cita o Antigo Testamento. Deixa eu mostrar para vocês que isso estava lá o tempo todo. E é curioso. Qual texto do Antigo Testamento Paulo cita? A sua Bíblia tem alguma nota de rodapé dizendo? É um salmo, não é? Salmo 51, não é? Nós oramos esse salmo nesse culto já. Do que se trata o Salmo 51? Quem o escreveu? Quando o escreveu? Vamos abrir lá? Rapidamente, deixa aí, Romanos 3 aberto. Vamos para o Salmo 51. Antes do versículo 1, o que você lê no Salmo 51? Bem possivelmente um título e um subtítulo, não é? O título, que é essa parte em negrito que está em destaque, não estava no texto quando o texto foi escrito ou compartilhado em sua época. O que acompanhava o texto, para que ajudasse o leitor a entender o contexto, é o que vem abaixo desse título em negrito na nossa Bíblia, que foi incluído pelos nossos editores. O subtítulo acompanhava o salmo, e o subtítulo diz assim: ao mestre de canto. Isso seria cantado junto com toda a igreja, com todo o povo.
Salmo de quem? Davi. Quem foi Davi? Rei de Israel. O homem segundo o coração de Deus. Você vai lembrar disso depois. Pode fazer o coraçãozinho, faz o coração aí. Ó. Pode fazer. Ok, do dorama. O homem segundo o coração de Deus. Guarde essa informação. O rei Davi foi o parâmetro para que todos os outros reis fossem avaliados. Se um rei era fiel a Deus, fiel à lei, se um rei pastoreava o rebanho de Deus do jeito que Deus queria, ele era comparado com Davi. Não tanto quanto Davi, mas olha, está no pacote de Davi. Bom rei. Se o rei fizesse o contrário, ele rejeitasse a lei, ele pecasse, ele não instruísse o povo, não pastoreasse o povo, ele era comparado negativamente, não como Davi. Davi é o ícone, Davi é o padrão. Se você perguntar para qualquer judeu, qual é o melhor judeu que existiu? Qual o melhor israelita que existiu? A resposta será Davi, porque o Messias virá da linhagem de Davi, ele será um rei melhor do que Davi. E Paulo é cirúrgico, ele pega o melhor judeu que poderia ser encontrado e diz, deixa eu contar o que esse homem escreveu, para provar o meu ponto, para provar que todo homem é mentiroso diante de Deus, todo homem é pecador diante de Deus. Continua lendo o subtítulo. Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele. Sabe quando o profeta Natã foi falar com Davi? Cerca de 1 ano depois de Davi, ao invés de ter saído para a guerra, mandou o seu general, o seu povo, o seu exército, ficou no seu palácio, cobiçou uma linda donzela, esposa de um outro homem, de Urias, e não só cobiçou, mas a chamou para o seu palácio, se deitou com ela engravidou. E ele tentou jogar a gravidez no colo do marido dela, chamando ele da batalha. O homem é fiel a Deus, o homem é leal ao rei, o homem não quer voltar para o seu lar, para se deitar com sua esposa. Ele diz, eu não vou voltar para casa enquanto os meus companheiros estão em guerra. Foi exatamente o que Davi fez. Então Davi manda uma carta na mão desse homem para o comandante do seu exército e diz, coloque Urias na frente de batalha, num lugar em que você saiba que vai morrer. O general obedece. E então Davi, que cometeu adultério e o encobriu, comete assassinato. Cerca de 1 ano se passa. Davi sai como bom moço, recebe a notícia, abriga essa mulher chamada Batseba. Olha lá o rei, como ele é bondoso. Mentira. Mentiroso. Então Deus levanta o profeta Natã. E Natã entra no palácio. Natã tem que contar uma história, porque o coração do rei está endurecido. E o rei fica irado com a história. Tem que mandar matar esse homem. E ele diz, tu és o homem. Você tinha tudo que você queria. E foi querer a única cordeirinha do Urias. Deus sabe o que você fez, Davi. É nesse contexto que Davi escreve o Salmo 51. Porque a resposta de Davi, ao invés de continuar com o coração endurecido, também é responder com 4 palavrinhas. Se Natã disse, tu és o homem, Davi diz, pequei contra o Senhor. Ponto final. Ele se arrepende, depois de um bom tempo, quando confrontado pela palavra. E neste ambiente, olha o que diz o texto, ainda estamos no subtítulo. Depois de ele ter estado com Batseba, olha o que Davi escreveu. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti,
contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. O que Davi disse? Tenha compaixão de mim, pecador. Lava-me da minha iniquidade, ó Deus, porque eu conheço as minhas transgressões, elas estão sempre diante de mim. Eu encobri durante todo esse tempo, mas a minha vida foi secando, secando, secando. Eu neguei, eu não confessei. Então, Senhor, eu sei que o Senhor será justo no seu falar, justo no seu julgar. E é esse texto que Paulo traz à tona para aquela igreja. Paulo está dizendo, se o rei Davi, o maior e melhor representante que Israel teve no Antigo Testamento, ele é modelo de judeu para vocês. Se ele quebrou a lei, se ele reconheceu que merecia ser julgado por Deus, e foi, e colheu severas consequências de seus pecados, o filho que nasceu com Batseba faleceu, o reino depois dele foi dividido, e Davi teve um monte de conflito dentro da sua própria casa, por causa do que ele fez. E Paulo está dizendo, se o rei Davi fez isso, se ele reconheceu que merecia ser julgado por Deus, que dirá aos demais judeus? O fato de alguns ou muitos, seja lá qual palavra você quiser usar, judeus não crerem no Messias, não revela que Deus mentiu, mas revela que os homens são falhos, e Davi era um deles. Portanto, quando Deus confronta o nosso pecado, Deus não é injusto. Quando você ouve uma exortação da palavra, quando você ouve uma exortação de um irmão dizendo, isso que você está fazendo está errado, e você diz, quem você pensa que é para falar da minha vida? Quem esse Deus pensa que é para falar assim comigo, de dizer que eu não posso fazer isso, que eu deveria fazer aquilo? Deus é justo. Você é mentiroso, você é que é injusto. Deus está só confirmando que você é um pecador e que Ele é justo. Essa é a realidade. Os homens são falhos, são insuficientes. Só Deus é verdadeiro, só Deus é suficiente. Se há alguém em que nós não podemos confiar, é em nós mesmos. Maldito o homem que confia no espelho, que confia em si mesmo, que confia em outro homem. Não podemos confiar em nossas próprias promessas, porque nós falhamos. Não podemos confiar em nossas próprias certezas absolutas. Eu sei de tudo, está manchado pelo pecado. Você tem um motorzinho dentro de você, um volante que te leva sempre em direção ao pecado. Sabe quando o carro, igual o meu, fica puxando para um lado, e você está na rodovia, você tem que ficar puxando para o outro para ele andar reto. Nós somos assim. Solta o volante para você ver o que vai dar. O volante é o Espírito Santo te segurando na estrada. A nossa inclinação é para a carne. Então não confie em si mesmo. Não confie na palavra do homem. Mas e Deus? Ah, Deus. Deus continua sempre sendo verdadeiro. Deus não é homem para que minta. Deus não mente, queridos. Nele nós podemos confiar de olhos fechados. Deus é sempre verdadeiro. Não confie nas palavras de homens, nem dos outros, nem de si mesmo, mas confie na palavra de Deus. E a partir dessa mensagem, o que nós deveríamos fazer é reconhecer a justiça de Deus e a nossa própria pecaminosidade, confessar o nosso pecado de uma vez, ao invés de encobrir. Porque quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Mas também aceitar as consequências do pecado, como Davi aceitou, e clamar, Senhor, me salva, me limpa, me purifica, porque eu sei que eu não posso fazer isso. Não é o pastor que faz isso comigo, é só o Senhor. Fim da segunda objeção. Está preparado para a terceira? Está subindo, né? Vamos para a terceira. Eu fico imaginando o judeu que está na igreja, né, que vai receber a carta. Para, Paulo, já bateu muito. Não, você me provocou. Vamos até o final. Terceira objeção.
Olha os versículos 5 até 8. Mas, se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória? Porque ainda sou condenado como pecador. E por que não dizemos? Como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, que fazemos. Pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom. A condenação destes é justa. A terceira objeção é: se o pecado evidencia a justiça de Deus, seria injusto Deus julgar o pecador? Vamos tentar entender aqui. A pergunta está no versículo 5, e Paulo está levando às últimas consequências o argumento do opositor. Qualquer israelita acreditava o seguinte sobre o juízo final. Eles acreditavam em um juízo, e duas coisas eram inegociáveis. A primeira é que os inimigos, os pagãos, idólatras, receberiam o justo castigo por seus pecados. A segunda coisa que eles acreditavam é que a justiça e a vida eterna seria dada a Israel. Israel seria livre do juízo final. Eles estavam a salvo. Bom, o Evangelho mostra que não é bem assim. Antes de mais nada, o final do versículo 5 introduz as palavras de Paulo respondendo em partes essa objeção. É preciso lembrar que Paulo deixa claro que está falando em termos humanos. Isso é difícil de entender, mas é como se ele estivesse dizendo: olha, eu vou falar como homem, eu vou entrar no raciocínio desse meu opositor. Eu vou tomar o lugar dele agora. Está difícil, Paulo. São quantas pessoas mesmo? Tem Paulo, tem o opositor, e agora tem Paulo tomando o lugar do opositor. Deu para entender? Eu vou agora tomar o teu lugar. Eu vou fazer uma de advogado do diabo aqui. Fala como homem. E aí o argumento do opositor volta para o início do versículo 5. É assim: bom, quanto mais o homem peca, mais o homem demonstra que ele não é justo. Concorda com isso? E que só existe um justo. Esse é o argumento. Aí olha o que Paulo diz. Portanto, se a nossa injustiça, ele está tomando o lugar do opositor, se a nossa injustiça, se a nossa incapacidade de cumprir a lei de Deus evidencia ou demonstra, apresenta a justiça de Deus, essa foi a conclusão até agora: quanto mais você peca, mais se confirma que Deus é justo e você é pecador. Ele seria injusto por aplicar sua ira contra Israel. O que esse opositor está falando aqui? Bom, volta os seus olhos para o capítulo 2, nos versículos 12 e 13. Olha o que Paulo tinha dito para eles já. 2, 12 e 13. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. O que Paulo já tinha dito para aquele judeu opositor? Deus há de julgar todos. Os que não tinham lei, eles serão julgados pela revelação que tiveram na natureza. Deus se manifestou a eles por meio das coisas que foram criadas. O judeu não só tinha a natureza, mas agora tinha a lei, e seria julgado pela lei. Paulo está dizendo: vocês não estão isentos não do dia do juízo. Vocês também estarão diante de Deus. Não é só ouvir, mas é praticar o que vocês ouviram. Isso que é importante. Em outras palavras, o que o opositor está dizendo para Paulo é o seguinte: tá, você falou que a gente vai ser julgado, ok. Então quando a gente peca, como os pagãos pecam, mas eles não conhecem a lei, a gente conhece. Isso mostra que todos os homens são pecadores, a gente concorda com você, legal, Paulo, a gente entendeu. Também mostra que Deus é o único justo, ótimo. Mas se Deus é justo, então a consequência é o seguinte: por que Ele não aplicaria a sua ira, e agora é Paulo falando, também sobre Israel, não só sobre as nações? Vocês acham que vocês vão passar impunes? É isso mesmo que vocês acham?
A resposta de Paulo, a própria pergunta dele. Então Paulo tomou o lugar do opositor. Agora ele volta para responder. Parece o Chaves vendendo churros para ele mesmo, né? Você aceita um churros? Claro, com certeza. Quanto custa? Custa tanto. E ele vai lá negociando consigo mesmo. Paulo está conversando consigo mesmo agora. Ele volta a vestir a roupa de Paulo. E aí nos versículos 6 a 8 ele dá a resposta final para esse opositor. Ele dá 3 razões que expõem a incoerência do argumento do opositor. O argumento do opositor é o seguinte: Deus é injusto por julgar a incredulidade de Israel. É isso que o opositor está afirmando. Deus é injusto. Deus é injusto? Não é justo! As crianças dizem isso bastante, né? Isso não é justo! Não é justo? Tá bom, então vamos lá. Primeira razão do porquê o seu argumento é falho. Versículo 6. É a impossibilidade do juízo final. Paulo começa o versículo 6 dizendo certamente não. É claro que não, mas uma expressão de não 1000 vezes. Deus não é injusto por aplicar a sua ira sobre as nações e sobre Israel. Porque se o argumento seu, opositor, é válido, olha o que Paulo diz: Deus não poderia julgar o mundo. A lógica de Paulo é a seguinte: se Israel merece ser julgado por causa de seu pecado, mas Israel, mesmo merecendo ser julgado, não for condenado no dia do juízo só porque recebeu a lei, só porque recebeu a circuncisão, só porque estava dentro da igreja. Já disseram isso. A igreja é a arca de Noé do novo tempo. Se você estiver dentro, está livre do juízo de Deus. Coisa nenhuma. O evangelho de Jesus Cristo é a arca. Se é que a gente poderia fazer essa analogia. Porque dentro da arca também tinha os ímpios, né? A gente vai ver isso em Gênesis. Não é só porque você está dentro de uma igreja que isso te isenta do juízo final. Pelo contrário, te coloca sobre uma responsabilidade muito maior. Paulo está dizendo: Deus deixará de ser justo se Ele julgar só as nações, mas não julgar vocês. Na verdade, vocês devem ser os primeiros da fila. Ou Ele julga todos, sem exceção, ou Ele não pode ser justo. Em outras palavras, se Deus não começar o seu juízo por sua própria casa, se Deus não começar o juízo por Israel, que recebeu os oráculos, mas não creu, como Deus poderá julgar o restante das nações? Deus é justo, com Ele não tem jeitinho brasileiro, não. Não tem suborno. Vai começar com a casa dele. Não é isso que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 4? Chegou a hora de Deus começar o juízo, Ele vai começar pela casa dele. E o que será daqueles que não obedecem ao Evangelho? Segunda razão do porquê o argumento do opositor é fraco e não se sustenta. Versículo 7. Paulo apresenta a incoerência do seu argumento. Paulo agora volta para o lugar do opositor. Está difícil isso aqui, hein? Eu falei que ia ser difícil. No versículo 7 ele toma de novo as vestes do inimigo. E ele coloca as palavras do versículo 7 na boca do opositor. Como se ele dissesse assim: se a minha mentira faz aumentar a verdade e a glória de Deus, por que eu ainda sou condenado como pecador? Vamos tentar entender o que ele está dizendo. Por trás do que Paulo coloca na boca do inimigo, tem dois pontos aqui. Tem uma verdade e tem uma incompreensão. A verdade é a seguinte: quanto mais o nosso pecado aparece, mais a verdade de Deus se destaca. Então, quando você peca, isso confirma que Deus é santo, Deus é justo e você é um pecador. E que você merece o juízo de Deus. Então isso é verdade. E quanto mais isso acontece, mais a glória de Deus, mais o esplendor, o brilho, a santidade, a beleza de Deus é evidenciada. Então a nossa condição pecaminosa lança à luz a verdade de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus. Só confirma o quanto nós somos limitados, nós somos perdidos, nós somos falhos, mas Ele é santo, Ele é glorioso, Ele é distinto. Então isso é verdade, mas tem uma incompreensão nesse argumento. A incompreensão que mostra a incoerência do opositor de Paulo é a pergunta que ele faz. Então, porque ainda sou condenado como pecador? É como se ele estivesse dizendo assim: o culpado é Deus, de ter permitido que eu nascesse pecador. A culpa é de Deus que o pecado entrou no mundo. Quem Ele pensa que é para me julgar? Como Ele pode me condenar como pecador?
A culpa é dele de permitir que isso aconteça. Então não deveria haver juízo final, nem para Israel, nem para todas as nações. Tem gente que diz isso, sabia? Tem gente que diz que todo mundo vai ser salvo no final. Inclusive, é possível que você encontre Hitler no céu, porque ele foi salvo sem ter se submetido a Jesus Cristo. Isso é tão velho quanto a serpente. O opositor está chegando a essa conclusão. Se a culpa é de Deus pelo meu pecado, então por que eu levaria a sério a santidade? Por que eu levaria a sério o Evangelho? Por que eu deveria me importar com tudo isso? Eu vou sair da igreja, eu vou me entregar ao pecado, porque se Deus é injusto, qual que é a incompreensão desse opositor? A incompreensão é que se você pensa assim, meu querido, você ainda não entendeu quem Deus é. E por consequência não entendeu quem você é. Você ainda não compreendeu que Deus é santo e justo e que você é um miserável pecador. É isso o que você e eu somos. Tire as sandálias dos seus pés, porque o terreno onde você está pisando é terra santa. Lidar com Deus é coisa séria. Não compare Deus com os seres mortais. Não ache que você é mais sábio. Não ache que você é mais inteligente do que Deus. Você não vai conseguir vencer Deus nos argumentos. Porque o resultado de quem pensa que vai conseguir jogar para Deus a culpa do seu pecado, o resultado está na terceira razão, dada por Paulo no versículo 8. É a blasfêmia contra o Evangelho. Paulo ainda está falando em nome do opositor no versículo 8. E ele diz, então, por que não dizemos? E aí Paulo faz um comentário. Agora ele volta para a roupa dele. Como alguns caluniosamente afirmam que eu ensino. O que as pessoas falavam sobre Paulo? Esse evangelhozinho de Paulo aí, esse negócio de crer em Jesus, é uma quebra à lei, porque ele não faz com que as pessoas agora se tornem judias para serem salvas, como era feito antes. Então esse negócio de só crer em Jesus, você vai ser salvo, está quebrando a lei. Pelo contrário, deveria exigir-se que as pessoas sejam circuncidadas, que elas guardem o sábado, que não comam algumas coisas, que guardem toda a lei para então serem salvas. Paulo diz, falam sobre mim isso. Caluniosamente falam. De que o meu evangelho é um evangelho sem força, é uma mensagem de liberalidade. Não há pecado, não há confronto do pecado, isso é calúnia. É calúnia, o evangelho exige muito mais do que aquilo que vocês exigem. E ele satisfaz tudo isso na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse é o evangelho. É assim que falam caluniosamente sobre nós. Aí Paulo volta para o opositor. Então por que não dizemos, pratiquemos o mal para que nos venha o bem? Em outras palavras, quanto mais eu peco, Deus é glorificado, não é? Então eu vou pecar mais, para que Deus receba toda a glória no fim do dia. Bem sugestivo, não? A conclusão de Paulo, ele volta para o lugar dele no final do versículo 8 e diz, a condenação destes é justa. Quem diz isso, quem pratica isso, será castigado por Deus na eternidade. Não sou eu quem vai me defender. Eles vão se ver com Deus. O argumento do opositor é o seguinte, talvez você esteja com esse argumento na sua boca hoje. Se quanto mais eu peco, mais Deus se mostra justo, vamos pecar para a glória de Deus. Vamos pecar mais. E no final Ele nos salvará, porque nós vivemos para a sua glória, para mostrar o quanto Ele é santo nesse mundo. Isso é tolice. Isso é atitude de quem não entendeu a graça, quem não entendeu o Evangelho. Porque quem entendeu o Evangelho sabe o quanto estava perdido e sabe a tremenda salvação que recebeu. Paulo não vai debater isso agora, ele vai guardar um pouco de palavras, ele vai falar sobre isso lá no capítulo 6. E lá no capítulo 6 ele vai exatamente responder essa pergunta. Então vamos pecar para que a graça seja mais abundante? Ele diz de modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós que já morremos para o pecado? Se você pensa assim, se você pensa que eu aceitei Jesus, estou salvo mesmo, vou voltar para o meu pecado ou não vou buscar santificação, você não entendeu o Evangelho.
Você ainda está perdido. A graça não te libera para pecar, a graça te constrange para buscar a santidade. É isso que a graça faz. E você vai por amor e ao mesmo tempo atraído pela santidade de Deus. Para quem entendeu o Evangelho, tudo o que está sendo dito até agora significa que eu não vou pecar mais para a glória de Deus. Não, eu vou reconhecer o meu pecado, porque quando eu faço isso é que Deus é glorificado. Quando eu reconheço, quando eu confesso, quando eu busco a santidade, assim a verdade dele aparece ainda mais. Quando eu reconheço que sou pecador e busco o perdão que vem da cruz. A nossa prática do pecado não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é o reconhecimento, a confissão e a busca pela santidade. Quando você confessa o seu pecado, a verdade de Deus aparece. Quando você tenta justificar o seu pecado, encobri-lo, você só está mostrando que não entendeu a gravidade da sua condição e nem a grandeza da graça de Deus. Chegamos à conclusão. Versículo 9, que já é a introdução da mensagem de domingo que vem. Não dava para tirar o versículo 9 daqui, porque ele começa com um portanto, não é? Olha como diz o versículo 9. Falei portanto não, que se conclui, né? Olha como Paulo diz no versículo 9. Que se conclui. Agora é Paulo dizendo, tá? Ele voltou a ele mesmo. Voltou a ser Paulo. Que se conclui. Temos nós alguma vantagem? Não. De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Aqui está a conclusão do argumento iniciado lá no capítulo 1, versículo 18. Paulo diz, todos estão perdidos, não há vantagem salvadora. Se você nasceu judeu ou se você nasceu um não judeu, todos estão enterrados sob o pecado, debaixo do pecado, escravos do pecado, merecedores do juízo. Os privilégios dos judeus não os salvaram por causa da sua incredulidade. Os gentios também estão perdidos e Paulo termina dizendo, todos estão perdidos. Qual é a esperança? Qual é a esperança? A esperança, Paulo já disse no começo dessa carta, volte para o capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O mesmo Deus, que é fiel apesar da nossa infidelidade, que é verdadeiro quando todo homem é mentiroso, o mesmo Deus que julgará o mundo com justiça, é o Deus que providenciou o caminho da salvação. Ele não te deixou para perecer, Ele ofereceu tudo o que nós precisávamos para sermos salvos. O Evangelho. No Evangelho Deus revela a sua justiça, recebida somente pela fé em Cristo. Cristo foi o verdadeiro israelita, o verdadeiro rei, o representante perfeito dos homens perante Deus, o cumprimento das promessas. Nós vamos entender isso nas próximas mensagens. Nós vamos dividir o capítulo 3 em várias partes, porque ele é o coração dessa parte do argumento de Paulo. Mas por enquanto saiba que não há outro caminho. Não é o privilégio religioso, não é o seu esforço por ser bom, não são os seus raciocínios, as suas desculpas, as suas objeções, tentando justificar o seu pecado, tentando achar motivo para continuar vivendo na carne. Não é isso que vai te salvar no último dia, porque tudo isso é palha para o dia do juízo. Isso não subsistirá. Você pode enganar os seus pais, você pode enganar os seus pastores, você pode enganar os seus irmãos, você pode fingir que é crente a sua vida inteira, mas no dia do juízo todas as máscaras cairão. E só quem creu no Evangelho de corpo e alma é que permanecerá diante de Deus por toda a eternidade. A pergunta é, você crê nesse Evangelho? Você crê nesse Evangelho? Se você crê nesse Evangelho, louve a Deus. Louve a Deus pela graça imerecida que você recebeu em Cristo.
e viva buscando a santidade e a justiça que se encontra apenas em Deus. Você não crê nesse evangelho, saiba que o fato de Israel não crer em Jesus não anula a fidelidade de Deus, porque todos nós, inclusive os judeus, estamos debaixo do pecado, e só o evangelho é capaz de nos salvar. Você precisa crer no evangelho hoje, porque o dia do juízo pode chegar antes que este culto acabe. Oremos. Senhor, graças te damos por tua palavra e pela forma tão preciosa com que o Senhor fala conosco, mesmo através de passagens difíceis, mas importantes, para nos humilhar, para nos ensinar e para nos encorajar. Senhor, que o teu evangelho cumpra o trabalho que só ele pode fazer aqui, salvar todo aquele que crê. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.